Olá, um grande abraço para você, uma ótima tarde, chegando com mais um Na Hora D aqui pela sua TV Difusora, Canal 4 em São Luís, pelo Difusat em todo o estado do Maranhão. Vamos trazer as principais informações agora para você, os assuntos que são destaque nesta quarta-feira, no meio do esporte, no meio da nossa comunidade aqui na Grande Ilha e em todos os municípios do estado do Maranhão. Nós vamos trazer os principais detalhes que aconteceram na sua comunidade. Aqui no Na Hora D também teremos a abordagem de alguns assuntos relevantes na área política, enfim. Uma salada de muitas informações nesse começo de tarde aqui, é finalzinho de manhã, começo de tarde aqui na TV Difusora. Hoje é dia do rádio, dia 13 de fevereiro, dia do rádio. Um abraço a todos os profissionais do rádio, nossos companheiros da Rádio Difusora FM, o Robson Júnior, a KS, a Jéssica Lima, meu amigo Ricardo Bati, profissionais que fazem da Rádio Difusora FM essa audiência gigantesca. Um abraço também para o Adalberto Melo, que é do rádio, ele que é apresentador do Bom Dia Maranhão, o Geisael Pacheco, que é cria do rádio, hoje fazendo sucesso também aqui na TV, né? Um abraço a todos os companheiros que trabalham com rádio, além, claro, da televisão e outras mídias. E você, amigo ouvinte do rádio, a velocidade do rádio ela é imbatível. A televisão tenta chegar perto, mas o rádio continua sendo esse fiel companheiro de todos os dias. Os amigos da Rádio Difusora FM preparando aí para você uma programação super especial nesse dia do rádio. E o Na Hora D vai trazer as informações desse dia 13 de fevereiro. E nós vamos começar avisando que você pode participar. O WhatsApp do Na Hora D é 991968622. Esse é o WhatsApp do Na Hora D, para que você possa mandar sua mensagem e participar do nosso programa. Como é que está a sua cidade, hein? Como é que está o seu bairro? Como é que você acordou nesta quarta-feira? Qual dificuldade que você enfrentou? Pode mandar para cá a sua mensagem, pode também pedir para participar do programa. Enfim, é livre a sua participação no programa Na Hora D. E um homem foi vítima de sequestro relâmpago ao chegar em uma empresa de engenharia lá no bairro da Ponta do Farol. Isso aconteceu hoje pela manhã, aqui na capital maranhense. Ele foi colocado na mala do carro e em seguida abandonado em um terreno lá do Jaracati. Vamos ouvir agora o Major Clodoaldo Silva, do 8º Batalhão da Polícia Militar. Ele é o comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar. Ele falou sobre essa ocorrência. Segundo informações da vítima, o Nelson Roberto, ele estava hoje por volta das 7h40, chegando na empresa Aegis, localizado no Ponta do Farol. Com 2 elementos desconhecidos, portando arma de fogo, o abordaram, colocaram na mala do carro, ficaram rodando e o abandonaram aqui no Jaracati. Ao tomar conhecimento, a gente acionou as viaturas, todas as viaturas, nossas motos, e conseguimos fazer as rondas. Não conseguimos com êxito empreender os elementos, mas já estão fazendo incursões, provavelmente. A gente acha que deve ser gente do Jaracati e o Choque, a Rotan, o BOP, já está aqui no Jaracati, fechando o Jaracati para tentar localizar os indivíduos. A nossa orientação aos condutores é ter mais cuidado ao adentrar no seu veículo. Sempre ficar atento, verificar alguma movimentação estranha ao seu lado ou atrás do seu veículo e ficar atento. Tem que ficar atento, é o cuidado básico que a pessoa tem que ter. Quando você vai entrar no carro, tem que observar se tem alguém chegando, se não tem. Pedir auxílio em caso de qualquer necessidade, se perceber que tem algum movimento estranho. É esse cuidado que o cidadão pode tomar, porque a polícia não pode estar em todo lugar. Para você ter uma ideia, nós mostramos aqui a pichação de um dos bancos lá da Praça Deodoro com guarda municipal e a polícia militar o tempo todo lá. Enfim, você precisa também tomar alguns cuidados para buscar diminuir ainda mais essa possibilidade de acontecer qualquer ocorrência. A polícia militar segue atrás desses criminosos para tentar a prisão ainda hoje e nós continuaremos acompanhando esse caso. Também tivemos um prestador de serviços da empresa brasileira de Correios e Telégrafos que foi vítima de roubo qualificado na região metropolitana aqui da capital. Segundo informações preliminares, 2 suspeitos abordaram o trabalhador que estava organizando encomendas no veículo e o forçaram a entrar no carro. O funcionário foi o primeiro a ser liberado. Na sequência, eles roubaram a mercadoria e abandonaram o veículo na estrada de Ribamar. Por ser uma empresa federal, o caso está sendo investigado pela Polícia Federal, que não informou se algum dos envolvidos já foi identificado ou preso. Caso que aconteceu logo cedo, as imagens do circuito interno da empresa que fica em frente, onde o carro estava estacionado, registrou tudo.
no momento onde ele foi abordado pelos bandidos, que levaram o carro, levaram a mercadoria. Felizmente, não fizeram nada demais, nada de mal, né? Nenhum problema com a integridade física ou mesmo com a vida desse cidadão que estava trabalhando como entregador de correspondências do Correio, né? E a polícia também está investigando para, através dessas imagens que foram registradas, tentar identificar os autores desse crime, né? O carro já foi liberado, a vítima também, a vítima que ficou dentro do carro lá, como você viu, e daqui a pouco mais informações com o delegado Henrique Mesquita. O delegado Henrique Mesquita, ele é da Seccional Leste, é o responsável pela investigação desse assalto, um roubo qualificado. A princípio, a informação que chegou é de que teria acontecido um sequestro relâmpago, mas depois, como você observou atentamente nas imagens, um roubo qualificado, e o crime é federal, que segue sendo analisado, tendo apoio do delegado Henrique Mesquita, mas analisado pela Polícia Federal. E agora vamos àquele recado que você já está acompanhando sempre aqui no Na Hora D, que é da Clínica Viver, da PAI de São Luís e do Laboratório Correia Mendes, uma parceria de sucesso. A Clínica Viver é uma clínica popular especializada em cuidar da sua saúde. Um empreendimento completo e com preços acessíveis que oferece diversos serviços em um só lugar. Consultas a partir de R$ 85,00, raio-x a partir de R$ 25,00. Mamografia você vai pagar só R$ 90,00 e fisioterapia R$ 25,00. São mais de 20 especialidades médicas e uma equipe de profissionais que trabalham com excelência e muito compromisso com a sua saúde. Agende agora mesmo a sua consulta médica e seus exames pelos telefones que nós iremos mostrar para você. É o 98-DDD 2016-7878 ou 3126-4223. Clínica Viver, a PAI São Luís e Laboratório Correia Mendes, uma parceria de sucesso. Clínica Viver, viva melhor, viva com saúde! E daqui a pouco você vai acompanhar, desembarca hoje em São Luís, Julinho Camargo, novo técnico do Sampaio Correia. E também os detalhes do jogão de hoje, hein? Choque de 2 dos 3 maiores rubro-negros do Nordeste. Moto e Vitória da Bahia estarão frente a frente no estádio do Castelão, na briga por uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Eu volto já. Estamos de volta com o Na Hora D, uma ótima tarde já para você, meio-dia pontualmente em São Luís do Maranhão. Um abraço aos amigos do Santo Antônio, nesse momento está acompanhando o Na Hora D, a Dona Maria e também o seu Costa lá no Mercadinho Araiose, sempre que podem, estão acompanhando o nosso programa nesse começo de tarde. Mas está na hora de falar de esporte, vamos agora destacar o esporte para você no Na Hora D. E não é que o cavalo de aço dançou. O Imperatriz foi eliminado ontem pelo Náutico da Copa do Brasil 2019. A partida foi realizada no Frei Epifânio da Badia, lotado. E as equipes acabaram empatando por 1-1, resultado que, de acordo com o novo regulamento da Copa do Brasil, beneficia a equipe melhor ranqueada. No caso, o visitante, o Náutico de Recife, segue o cavalo de aço. Agora vai tentar a sua recuperação no Campeonato Maranhense. Os melhores momentos você vê agora. Logo no início do jogo, chances de gols. Na área, o Wallace pernambucano do time do Náutico pegou a bola de cabeça que acabou saindo pela linha de fundo. Nesse lance, o capitão Daniel Barros, do Cavalo de Aço, chutou pela direita e o goleiro Bruno do Náutico defendeu. Já aos 35 minutos, Jorge Henrique chutou para o gol. No rebote, o Wallace pernambucano colocou na rede, mas o juiz marcou impedimento no lance do Náutico, que não desistiu e abriu o placar nessa cobrança de falta. André Cobrel marcou o gol. O segundo tempo começou equilibrado. Nesse chute forte do meio do campo, Jorge Henrique quase amplia o placar. E aos 45 minutos do segundo tempo, o juiz marca pênalti, que favoreceu os donos da casa. Sem perder a oportunidade, Daniel Barros coloca a bola no canto esquerdo do gol, empatando o jogo. O placar final beneficiou o Náutico. O time entrou em campo com a vantagem do empate e agora segue para a segunda fase do campeonato. Já o time do Imperatriz, com a derrota, foi desclassificado da Copa do Brasil. Importante dentro de campo, a gente soube jogar o jogo, sabíamos que era um jogo único e nós tínhamos que dar o máximo.
e dentro de campo a gente conseguiu o resultado, conseguiu a classificação. Dizer que o time jogou mal, não jogou. O time jogou bem, criou oportunidades e mostrou aí que tem força, que tem qualidade para poder romper dentro do campeonato. Mas esse tem sido o problema do time do técnico Rui Scarpino. O Imperatriz joga bem, mas não consegue vencer. No Campeonato Maranhense é o 5º colocado, tem 5 pontos. Vem de uma derrota para o Moto, um empate com o Sampaio Corrêa, empate com o Pinheiro Atlético Clube e tem um jogo decisivo no próximo sábado contra o Maranhão lá, na região tocantina. E ontem o Náutico não tem nada demais. O Imperatriz tinha totais condições de ter eliminado o Náutico. É um resultado ruim, um resultado que diminui um pouco a força da torcida em virtude dessa eliminação, mas claro que agora que é o momento do torcedor da região tocantina apoiar o Cavalo de Aço. O Cavalo de Aço está vivo no Campeonato Estadual e com uma vitória diante do Maranhão no próximo sábado, num confronto direto, pode voltar ao G4 e pode brigar por uma vaga na próxima fase do Campeonato Maranhense e, claro, o Imperatriz é um dos candidatos ao título, time de Série C do Campeonato Nacional. E quem também tem totais condições de passar hoje de fase na Copa do Brasil é o Motoclube. O Papão do Norte vai enfrentar um dos outros, né? Temos 3 gigantes do Nordeste nas cores rubro-negras, o Moto, o Vitória e o Esporte Clube do Recife, né? Não necessariamente nessa ordem. O Papão, claro, para nós é o mais importante rubro-negro da região e vai encarar o rubro-negro baiano. O time baiano vem em crise, passa por um momento turbulento, estão pedindo a cabeça do presidente. O Moto vive o seu melhor momento nos últimos 6 anos. Invicto no estadual, 4 jogos, 4 vitórias e muito bem na Copa do Nordeste. Nós acompanhamos a preparação do Moto, que foi realizada ontem no CT Pereira dos Santos. O Papão enfrenta o Vitória hoje pela Copa do Brasil, duelo que além da classificação, vale muita grana para os cofres do clube, cerca de R$600 mil. Fora do clássico de sábado, Evandro Russo e Lucas Dias estão confirmados. A única dúvida no momento é em relação ao aproveitamento ou não do meia Márcio Diogo, que tem sido o grande destaque do Moto na atual temporada e foi eleito o melhor jogador no duelo entre Moto e Vitória pela Copa do Nordeste. O técnico Wallace Lemos faz um bom trabalho. Tem o melhor início de temporada como treinador do Motoclube de São Luís, coisa que não acontecia há cerca de 6 anos. Invicto no estadual, invicto na Copa do Nordeste, agora em busca de uma classificação na Copa do Brasil. Sabemos que teremos um adversário muito forte, respeitado em todos os aspectos, né? Porque é assim que trabalhamos desde o início, é assim que planejamos. O treino na véspera do jogo foi prejudicado pela forte chuva que caiu durante a tarde de terça-feira, o que não deve atrapalhar. Afinal de contas, descansar bem para estar na ponta dos cascos em uma decisão como a de hoje, às vezes é o mais importante. Ter tranquilidade, porque independente de se jogar em casa ou fora, nós temos que buscar a nossa classificação. É um jogo dificílimo, contra uma equipe forte. E é clássico, não tem essa história do Vitória ser favorito não. O Vitória estava na Série A no ano passado, caiu para a Série B, não vive um bom momento. O Moto, pelo contrário, vive talvez o seu melhor momento em 10 anos. Começou muito bem a temporada, planejamento bem organizado e o Moto não pode deixar essa grana escapar. Você, torcedor do Moto, é o 12º jogador da equipe rubro-negra. Se a torcida do Moto comparecer em peso hoje ao Castelão e dar o incentivo que o time precisa desde o começo do jogo, eu tenho certeza absoluta que o Vitória vai tremer na base. Eles já chegam aqui pressionados, precisando do resultado e o Motoclube já vai um pouco mais tranquilo. Hoje tem correspondido às expectativas da sua torcida. E é bom pegar o exemplo daquele que apareceu de novo, a Aparecidense. Ontem eliminou a Ponte Preta. A Aparecidense, que já havia eliminado o Botafogo no ano passado, eliminou a Ponte Preta da Copa do Brasil. O Moto pode seguir muito bem esse exemplo. Lembrando que o empate é do Vitória, o Moto tem que vencer. Não há disputa de pênaltis nessa primeira fase da Copa do Brasil. O jogo começa às 21 horas no Castelão, ingressos à venda, variando entre 30 e 50 reais. A princípio, apenas o setor 1 será aberto aos torcedores e o setor das sociais. Ainda o setor 2 e 3 para a torcida do Vitória da Bahia, caso alguém queira torcer para o time baiano e esteja aqui na capital, ou mesmo caravanas que vêm lá de Salvador para incentivar o rubro-negro baiano, que tem uma das maiores torcidas do futebol brasileiro. Paralelo a isso, o time do Sampaio Corrêa segue se preparando. A Bolívia Querida volta a campo no próximo domingo contra o Moto. Teremos mais um superclássico, só que agora pela Copa do Nordeste. E já tem novo técnico na área. Trata-se do Julinho Camargo. O novo técnico do Sampaio Corrêa deverá ser apresentado amanhã. Ele desembarca hoje na capital maranhense e é um técnico desconhecido.
Tem passagem pelo Juventude, já treinou o Ferroviário de Fortaleza, já treinou o Goiás, mas não foi muito bem lá pelo time do Goiás. A passagem, teoricamente interessante do Julinho, foi pelo Boa Esporte, que é um time sem torcida, sem tradição, um time de empresários lá do interior de Minas Gerais. Resumindo tudo, é o grande desafio, primeiro grande desafio da carreira do Julinho Camargo vai ser comandar o time do Sampaio Corrêa, e ele já estreia domingo no Superclássico aqui em São Luís. É um técnico gaúcho, né? O futebol gaúcho tem essa tradição de muita força. Quem sabe o Julinho tenha sido escolhido para melhorar o sistema defensivo do Sampaio, que em 3 jogos da Copa do Nordeste levou 10 gols, uma média superior a 3 gols por partida. Para arrumar o sistema defensivo, já tem novo xerife na área, o zagueiro Odair Lucas, que não chegou a sair, a famosa volta daquele que não foi, né? Esse é do secretário de esporte, gente, ele não é o novo zagueiro do Sampaio não, perdão, gente. O novo zagueiro do Sampaio Corrêa é o Odair Lucas, que está de volta à equipe da Bolívia Querida. Não é o Rogério Cafeteira não, que já vou dizer por que ele apareceu no quadro de esportes. Ele vai ter uma função muito importante. O zagueiro Odair Lucas está de volta à equipe do Sampaio Corrêa e vai se reintegrar ao time tricolor ao longo da semana e quem sabe até já atuar na partida do próximo domingo contra o Motoclube de São Luís. Agora sim, vamos mostrar, né, até porque não dá para jogar futebol todo engravatado. Foi anunciado como secretário de esportes ele que você está vendo agora. É o economista e empresário Rogério Cafeteira, que desempenhou um grande trabalho como líder do governo na Assembleia e por meio do seu Twitter pessoal, Cafeteira disse que será uma honra integrar a equipe e disse que estará empenhado como ferramenta de inclusão e também transformação social no Estado. O governador Flávio Dino fez também um anúncio via Twitter ontem. Rogério Cafeteira, boa sorte, o novo secretário de esporte do Estado do Maranhão, tendo essa tarefa muito importante, né? Felizmente, o esporte sendo levado a sério e é preciso que as pessoas tenham esse pensamento, que o esporte é uma ferramenta de inclusão social e que pode trazer um benefício muito grande para a sociedade. É esse o Esporte Difusora de hoje. E o Supremo Tribunal Federal começa hoje o julgamento de ações que pedem que homofobia se torne crime no Brasil. Nós falamos desse assunto ao longo da semana. O julgamento, que já foi adiado por 2 vezes, envolve processos que tramitam no tribunal há 7 anos. A homofobia não é um crime tipificado na legislação penal brasileira. A votação está prevista para iniciar durante a tarde e pode se estender para os próximos dias. Como a homofobia ela não é criminalizada, hoje, em casos de agressão verbal ou física a um homossexual, essa ocorrência ela é registrada como ofensa moral, lesão corporal, tentativa de homicídio e por aí vai. A lei antirracismo prevê que crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça por religião, etnia ou procedência nacional seja punido com esse crime pode ser punido de 1 ou até mesmo 5 anos de prisão. Vamos acompanhar também agora para você uma reportagem que aborda um pouco mais essa questão do preconceito, né? E por falar em preconceitos de raça, você já parou para pensar no tanto de fantasias de carnaval e que elas podem, no caso, reproduzir preconceitos contra negros e homossexuais? Você já parou para pensar nisso? Às vezes uma simples fantasia de carnaval, se vestir, por exemplo, como nega maluca, ou mesmo homens travestidos de mulheres, acabam por reforçar o racismo e a homofobia? Qual é a sua opinião em relação a isso? Nós vamos ver agora na reportagem da Geice Gomes sobre o assunto. No carnaval, a criatividade fica solta. Nos blocos e shows, a variedade de fantasias dá um gostinho ainda mais divertido para a festa. A verdade é que todo mundo quer chamar a atenção de alguma forma. Por isso, a procura por fantasias, acessórios, máscaras movimenta as lojas, que oferecem infinitas opções. Mas algumas escolhas dos brincantes têm levantado discussões sobre até que ponto essas gracinhas do carnaval realmente têm graça. É que fantasias com teor pejorativo a religiões, homossexuais e negros, índios e mulheres têm sido reprovadas por quem as considera preconceituosas e discriminatórias. Eu acredito que, independente da situação, que seja carnaval ou no dia a dia, a gente tem que estar sempre preocupado com o próximo, se não vai estar
constrangendo a pessoa, sempre se colocando no lugar do outro. O assunto divide opiniões. Tem gente que acha que o politicamente correto não tem vez na folia. Normal. A senhora acha que no carnaval tá liberado mesmo? Tá nada a ver, tudo liberado. Cada um tem a sua opção de vida. Então, no carnaval, na alegria, não tem disso não. Esse preconceito não existe. Segundo este psicólogo, em alguns casos, a brincadeira realmente ultrapassa o limite do que é considerado socialmente saudável. Criticar, vestir, por exemplo, de orixás, de Iemanjá, e, na verdade, não acreditar nas outras religiões afro, considerar como algo pejorativo, algo negativo, ou então não falar sobre o uso abusivo de droga, mas, ao mesmo tempo, vincular a um ator que perde a linha e que tem um personagem que, de certa forma, sabe que ele sofre e que precisa de atendimento. Então, são coisas que acabam, de certa forma, trazendo esses comportamentos, visando também chamar a atenção, provocar o público, e ao provocar o público acaba desrespeitando e não fazendo a ideia que a gente quer. E para não dar close errado, a dica para escolher a fantasia, além da criatividade, claro, é empatia. Nós perdemos, de certa forma, a valorização daquilo que a gente tem como fofão, como as máscaras, que de certa forma é algo muito positivo, e podemos se incluir dentro dessas novas modas, por exemplo, termos pejorativos ou então termos do nosso cotidiano, como frases, e aí pequena, minha irmã, tiaras, ou então remetendo aquilo que de certa forma é da nossa história, da nossa cultura. Essa é a intenção. Mas levar para um lado da brincadeira, verdadeiramente dita. É bom lembrar que o Fábio Assunção levou na esportiva. Inclusive, ele entrou em acordo com o criador de uma música que fazia alusão à questão do uso de drogas e de álcool por parte do ator da Globo, em relação a esse dinheiro que o artista conseguir ganhar através da música, do sucesso da música que foi criada, que seja revestido para quem trata esse tipo de situação e busca a recuperação de pessoas na situação do Fábio Assunção, né, que, diga-se de passagem, recebeu todo o apoio do local onde ele trabalha. Isso é muito importante também frisar. E, pois é preciso que o carnaval tenha um limite, no caso, o respeito. Na cultura da sociedade brasileira, os preconceitos muitas vezes se apresentam na tendência de buscar risos e chacotas a partir das formas e vestes femininas. Por isso, ao vestir fantasias que remetem à cor, que remetam, melhor dizendo, à cor, gênero ou etnia, o ideal é ter bom senso. Eu recebo aqui no estúdio o sociólogo Alderico II e nós vamos conversar mais sobre esse assunto. Tudo bem, Alderico? Tudo bom. Prazer recebê-lo aqui. E você, ao longo desse nosso bate-papo, você também vai poder participar. O WhatsApp do Na Hora D já está na tela, é o 98-DDD 91968622. Eu queria que você analisasse essa reportagem que nós colocamos agora há pouco. Eu observei você acompanhando atentamente. Sim. Né? O que é preconceito, o que não é? O carnaval é um momento onde as pessoas extravasam, mas às vezes passam do limite. Como é que você vê isso? Então, agradecer primeiramente à produção, o convite de estar aqui, Laércio, com vocês. Bom, a gente precisa entender primeiro essa polarização que nós vivemos no atual contexto político, social aqui do Brasil e que se reflete também no Maranhão. Então, primeiro, as pessoas me perguntam, se vestir de nega maluca é racismo? Se vestir de índio é xenofóbico? Se vestir de mulher é transfóbico ou misógino? Bom, a pergunta é não exatamente. A gente sabe que por trás daquela fantasia existem pessoas com boa índole, com bom caráter, existem pessoas que até alegam fazer homenagem. Acontece que a gente, enquanto pesquisador, tem ouvido os movimentos sociais que aí estão, e eles falam o seguinte: quer fazer homenagem, quer prestar uma solidariedade, não ocupe o nosso espaço. Fecha aspas. Isso é uma fala do próprio movimento social. Foi falado na matéria a questão da empatia, e é justamente o que se coloca aí. Não é, Laércio, que o mundo se tornou chato, não é mimimi, como se costuma colocar nas redes sociais, não é a questão do falar por falar, ou que a esquerda, ou que a direita, ou o centro está muito chato, politicamente falando, ou a ideia do politicamente correto.
né? Criou-se uma ideia do politicamente correto muito chato. Então, a questão é local de fala, o posicionamento desses sujeitos. Uma coisa é, e aí trazendo só um exemplo, falamos aí da questão da raça, a nega maluca. Uma coisa é você usar essa nega maluca somente nos dias de carnaval. Da quarta-feira de cinzas, tudo volta ao normal. Ou seja, essa nega maluca que você se fantasiou não vai repercutir na tua pele durante o ano inteiro, como as diversas negas malucas que existem na nossa sociedade. E aí eu estou fazendo uma analogia, porque ser negro não é ser maluco. A questão é de que esse respeito, ele se perde depois do carnaval. Na realidade é separar o personagem de carnaval daquilo que existe de fato, né? Porque a ideia da nega maluca é que é um personagem de carnaval que ela aparece naquele tempo e depois vai embora. Exato. Há tempos atrás surgiu um termo chamado blackface, lá nos Estados Unidos, mais precisamente em 1830, que eram personagens negros feitos por brancos. Os brancos, eles pegavam carvão e tingiam a pele. E isso era muito perverso para a comunidade negra, porque os negros, atores, músicos, não eram convidados para esses musicais, esses personagens de TV. Eles eram ridicularizados. A fala, a linguagem, o jeito de se comportar do negro era ridicularizado na mídia na época. Esse termo blackface durou até 1960 e agora, mais precisamente há uns 2, 3 anos atrás, tem ganhado força nas redes sociais. Justamente de pessoas que se apropriam, e aí eu estou trazendo um conceito das ciências sociais, de apropriação cultural. São pessoas que se apropriam de instrumentos, de símbolos, de linguagem desses sujeitos, mas não vivenciam essa violência, né, todos os dias que esses sujeitos sofrem. Nós temos em Pinheiro, Pinheiro hoje é um dos carnavais mais procurados aqui da Baixada. Não sei se você já teve a oportunidade de ir. Sim, conheço. Já foi. Você já participou do último dia de carnaval lá em Pinheiro? Tem um bloco, né? O famoso, bloco das falar? Patifas, pode. Bloco São das mais Patifas. de 50 mil pessoas pelas ruas da cidade. O nosso auxiliar de estúdio, Wellington, toda terça-feira de carnaval ele está lá em Pinheiro. Inclusive já está preparando a sua fantasia, né? E ali é algo que já virou. Tem gente que sai daqui de São Luís e de outros lugares do Maranhão só para o último dia do carnaval lá em Pinheiro. E começou com os homens se vestindo de mulheres, mas agora as mulheres também se vestem de homens. E eles preparam as fantasias desde o meio do ano, e é de tudo quanto é forma que você possa imaginar. Enfim, como é que fica esse tipo de brincadeira? Como é que dá para separar até que ponto esse bloco é sucesso pela brincadeira de carnaval ou até que ponto ele transcende um pouco e passa para o lado preconceituoso? As Patifas, se não me engano, ela é um bloco que tem abertura para as drag queens, inclusive, e transformistas. É um bloco que é diferente do chamado blackface ou transface. Daquele, vamos ser bem mais objetivo, o cara hétero, o homem heterossexual, que bota um vestido da esposa e sai para a rua para comemorar o seu carnaval, mas ele chega em casa, ele bate na mulher, ele observa uma travesti na rua, ele vai agredi-la. E isso não faz sentido. Mas o cara que está ali durante o carnaval, brincando em família, respeitando a diversidade sobretudo, sem agredir essas diferenças, eu não vejo, Laércio, enquanto pesquisador, né, da diversidade, nenhum problema nisso. Acontece que esse sujeito que está ali, heterossexual, vestido de mulher, ele não tem lugar de fala. É isso que a gente precisa tomar muito cuidado. Ele não pode se colocar enquanto sujeito transexual, obviamente porque não é transexual e não vive isso na pele. Agora, a própria comunidade, o próprio sujeito LGBT é que vai julgar naquele momento se é conveniente ou não. Me parece que o bloco é montado, é composto, inclusive, por pessoas LGBTs. Já tem essa adesão de Já todos, tem uma adesão, Isso. então ali é um acordo. Tudo gira em torno, realmente, como na reportagem, da empatia. É você se colocar no sujeito. É você parar um pouquinho, Laércio, para pensar e dizer assim, eu vivencio isso na minha pele todos os dias. Será que eu sou empático o suficiente para, depois da quarta-feira de cinzas, continuar defendendo
este sujeito negro, este indígena que está acontecendo o genocídio aí, indígena no nosso Brasil? Será que o cocá é bonito somente no carnaval? Você já parou para pensar em fazer uma visita a uma comunidade quilombola? Aqui no nosso Maranhão nós temos várias comunidades indígenas. Você já parou para poder fazer uma visita lá e perguntar do que eles precisam ou como se deve comportar ao longo do ano? Você já parou para chegar num LGBT para conversar com ele ou com ela a respeito de como você deve se portar com este sujeito? Então, as perguntas, elas estão aí, estão dadas. O que a gente não pode é criar um ranço sem ser empático, sem partir do ponto da empatia. Essa questão da criminalização da homofobia, você acha que é relevante, é importante tipificar no Código Penal brasileiro? Sim. Sim, porque os dados estão aí, né? A cada 19 horas, isso é um relatório da Segurança Nacional, da Secretaria de Segurança Nacional, a cada 19 horas um LGBT é assassinado aqui no Brasil. O GGB, que é uma ONG coordenada pelo antropólogo Luiz Motti, lá na Bahia, registrou só em 2017 445 assassinatos. Em 2018, isso passa de 500, né, se somados, junto com 2017. Então, a gente está num país que todos os dados, cientificamente, estatisticamente falando, todos os dados apontam para o Brasil, para o país que mundialmente mais mata essa população. Então, assim, é necessário, é urgente, o assunto é sério, requer realmente uma atenção muito especial. As pessoas estão morrendo simplesmente por assumirem aquilo que é. E aí vem aquela história do mimimi. Mas é tudo mimimi, tudo é muito chato. Não é bem assim. É que agora as redes sociais deram espaço para que a gente pudesse, nós todos, falar abertamente, sem medo, sem pudor, porque você está atrás de uma tela, então é mais fácil você se manifestar. Isso acaba sendo tanto positivo quanto negativo, né? Porque muita gente se aproveita de estar atrás de uma tela de celular ou de computador para extravasar todo o seu preconceito. Eu queria te fazer uma pergunta que estão chegando de alguns telespectadores, que é a seguinte: essa violência contra os LGBTs, ela aumentou depois das últimas eleições? Aumentou sim. Eu vou fazer uma comparação que todos os jovens que estão assistindo vão entender, porque essa população ela precisa ser também, digamos, alfabetizada nesse sentido do respeito. Jogos Vorazes, tem o tordo, né? Nós temos agora um tordo que representa nacionalmente essa simbologia do preconceito e da discriminação. E a partir da eleição desse tordo, deste símbolo nacional, que aí se encontra no poder, nós observamos um aumento expressivo de agressões a mulheres. Você viu, nós que acompanhamos diariamente os jornais, nós vimos no mês de janeiro mais de 30 assassinatos para mulheres. Né? O número de feminicídios aumentou também. É quase é muito mais do que um por dia. Então você vê, mesmo o feminicídio, a lei do feminicídio, não dá conta, porque isso está enraizado culturalmente, esse aspecto preconceituoso, discriminatório, ele está lá na base, lá na casa. Então a gente precisa apostar na educação, a gente precisa apostar em mais políticas públicas efetivas que combatam todo esse tipo de violência. Aprovar, por exemplo, hoje a criminalização LGBT, a gente sabe que não vai dar conta por si só. É preciso e é urgente, mas por si só ela não dá conta. A gente precisa ir lá nas escolas, conversar sobre esses meninos, sobre o que é o racismo, sobre o que é a misoginia, sobre o que é a LGBTQ-fobia, porque eles às vezes não sabem. É tudo muito naturalizado, Laércio. É tão natural que a gente pensa que tá chato, que é mimimi, mas isso é muito antigo. Isso é bem mais antigo do que a gente possa imaginar. No caso, além de aprovar essa nova lei, que tem tudo, acho que para ser aprovada, até pela pressão e pelo momento que nós estamos vivendo, é buscar essa educação, né? Ter aquele valor que outrora muita gente fingia, hoje eu não tenho mais preconceito, eu aceito tudo. Mas muitos desses que diziam aceitar, já conviver normalmente com qualquer tipo de opção, seja ela sexual, religiosa ou cor de pele, essa pessoa saiu lá, né? Aquele famoso ditado de sair do armário, valeu
para muita gente preconceituosa depois das últimas eleições. Sim, é preciso o chamado resistir, né? E aí, nesse processo de resistência, a gente precisa acreditar na educação como uma ferramenta, como um instrumento para esse diálogo aberto, né? A academia tem esse papel de apresentar esses dados, de apresentar as estatísticas, de apresentar pesquisas em relação a essas questões. A própria escola tem sua função social de dialogar com essa diversidade e os pais, por obrigação, precisam conversar com seus filhos de forma aberta, de forma próxima, em parceria com a escola, a respeito dessas discriminações, dessas violências, porque o chamado bullying, nós vimos a fala do psicólogo agora há pouco na reportagem, o chamado bullying, ele é o maior causador de suicídios entre os jovens adolescentes. Eu tenho uma irmã adolescente, né? E aí a gente percebe que esse bullying, ele afeta sim. Não é um mimimi, não é uma chatice. É importante a gente falar sobre isso. Então dizer, por exemplo, não, filosofia, sociologia tem que estar fora porque desperta muito criticidade e tudo mais, nada mais do que uma estratégia governamental de fazer com que os nossos alunos, do que os nossos filhos, do que os nossos sobrinhos, netos, irmãos, irmãs, adolescentes não pensem. Então a gente precisa refletir. Conhecimento traz revolução e revolução não é interessante para o governo. Você tem sido convidado para alguma palestra em escolas, para participar de algumas aulas educativas abordando esses temas? A gente, desde 2014, vem ocupando as escolas através do projeto Curta Diversidade, que é um projeto idealizado justamente para discutir as questões de diversidade na escola, que é a minha linha de pesquisa, meu objeto de pesquisa é essa diversidade na escola. E aí a gente vem ocupando diversos espaços, não só nas escolas, mas em cinemas. Nós já fomos convidados para dar palestra em shopping, né? E eu achei isso bem interessante. E nós estamos aí ocupando, viajando, indo diretamente a estes jovens e crianças também, que é a base de formação de todos. E isso não é doutrinação, isso é diálogo, isso é conhecimento, isso é informação. Alderico II, muito obrigado pela tua vinda aqui no Na Hora D. Acredito que foi um tema que já era para ter sido abordado mais vezes, a gente abordou 2 vezes já ao longo dessa semana, que essa consciência possa chegar em cada cidadão que está assistindo nesse momento. Que a gente possa brincar o carnaval em paz, com respeito, tolerância e que as coisas não se percam na quarta-feira de cinzas. Ok, Alderico, que continue para o resto do ano. Que a gente continue o ano aí resistindo. Sem dúvida alguma. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência com mais Na Hora D aqui pela TV Difusora. Meio-dia e 32 na capital maranhense, 12 horas e 32 minutos. Um grande abraço, bom almoço para você nesse momento em todos os cantos do Maranhão, acompanhando aqui o programa Na Hora D. E queria também agradecer o trabalho e o empenho da equipe da TV Difusora Pinheiro, que ao longo desses 2 dias vem acompanhando o rompimento da barragem do Pericumã e aquilo que tem sido feito pelas autoridades com o objetivo de recuperar. O Ronald, o Rumenig, também o Kelson, o Sandro Moraes, que é o diretor de jornalismo lá da TV Difusora Pinheiro, eles prepararam esse trabalho para nós e nós vamos mostrar como está a cidade de Pinheiro nesse momento, que ficou alagada depois do rompimento da barragem do Pericumã. A repórter Gerlaine Araújo vai trazer os detalhes para nós do que foi feito hoje em Pinheiro, nesta quarta-feira, e principalmente como está a cidade, os bairros que ficam próximos ao rio Pericumã depois da elevação do nível das águas. Gerlaine Araújo, direto de Pinheiro, trazendo as informações. Ontem, o Corpo de Bombeiros de Pinheiro se deslocou até a comporta para fazer uma vistoria. E quem vai explicar o que aconteceu nessa vistoria é o subcomandante Capitão Freitas. Capitão, o que vocês viram lá na barragem do Pericumã? Bom, ontem, na verdade, logo que fomos informados da situação, né, em decorrência das fortes chuvas no mês de janeiro e fevereiro, e fomos informados que um dos cabos de sustentação da barragem, né, da comporta, tinha se rompido. E assim nós montamos 2 frentes de atuação, né? Uma frente pelo rio e a outra frente a gente foi a pé
né, com alguns militares nossos, juntamente com alguns militares, alguns agentes da Guarda Municipal, e aí nós fizemos essa frente de atuação nos bairros da Matriz, Ilha de Ventura, alguns bairros que mapeamos e identificamos os riscos imediatos de inundação, alguns bairros realmente já inundados, né? Então essas duas frentes de atuação, elas foram importantes, porque logo em seguida, após a chegada, nós reunimos, né, organizamos, identificamos a situação e montamos, né, um relatório. Esse relatório nós confeccionamos, encaminhamos para São Luís, que logo de imediato o comando do Corpo de Bombeiros, né, pediu que tomássemos soluções imediatas. E assim nós notificamos o gestor público, né, a Prefeitura, que juntamente com a Secretaria de Infraestrutura já tomou providências a respeito do cabo de aço que realmente foi constatado que foi ele que havia se rompido, né? Então esse cabo de aço hoje já se encontra na cidade e uma equipe já está em deslocamento para lá, uma equipe da Secretaria de Infraestrutura, juntamente com apoio nosso, já estão em deslocamento para lá para poder fazer esse trabalho, né? Que, como eu lhe falei, tem sido bem desconfortável para a população de Pinheiro com essas regiões ribeirinhas aqui. Comandante, algumas imprensas estão divulgando que a barragem se rompeu. Então, o fato é que ela não se rompeu e que foi constatado que o cabo de aço que foi rompido, certo? Certo. Algumas informações elas vão chegando, mas a gente foi constatar em loco e realmente o que a gente identificou é que um dos cabos dessa comporta, ele se rompeu, né? Tão certo que foi solicitado ao gestor público municipal e ele prontamente se prontificou para estar apoiando para resolver a situação, né? Inclusive ontem chegaram esses cabos, né, informação da Secretaria de Infraestrutura do município, e que hoje já estão em campo já para poder fazer esse trabalho de colocação desse cabo. Gerlaine Araújo para o Na Hora D. A Gerlaine Araújo concluiu. Obrigado, Gerlaine Araújo, trazendo as informações direto lá de Pinheiro, com todos os detalhes do rompimento da barragem do rio Pericumã. E nós trouxemos, a TV Difusora foi a primeira emissora a trazer a palavra oficial do Poder Público de Pinheiro. Nós trouxemos isso no Jornal da Difusora do início da semana, onde o prefeito entrou em contato com a nossa produção e a própria prefeitura já tomou algumas providências. Os cabos, alguns foram providenciados lá no sudeste do país, em São Paulo, devem estar chegando hoje à tarde ou amanhã logo cedo. Já tem inclusive uma pessoa contratada pelo Poder Público Municipal. O governo do estado também já se manifestou. Já cobrou das autoridades competentes em Brasília, que já está enviando uma equipe para realizar o trabalho de recuperação do cabo que rompeu e principalmente a manutenção da barragem do rio Pericumã. Essa barragem ela precisa de uma manutenção correta. Há muito tempo é necessária a realização de uma intervenção por parte do governo federal, porque é uma barragem de 1982. Uma barragem que garante a sobrevivência de muitos ribeirinhos ali, tanto de Pinheiro quanto de Bequimão. E outras cidades, como Palmeirândia, como Perimirim, enfim, é importante esse cuidado. Ainda bem que ninguém ficou jogando para este ou para aquele, todos se juntaram, incluindo aí os três poderes, o municipal, o estadual e o federal, com o objetivo de resolver essa situação o mais breve possível, e nós continuaremos acompanhando aqui na TV Difusora, tá bom? E a gente volta a falar sobre o roubo a um prestador de serviços dos Correios, que nós mostramos logo no começo do programa. Ele foi colocado na traseira do carro, ele e o veículo foram abandonados. E nós vamos ouvir os detalhes com o delegado Henrique Mesquita, da Seccional Leste. Ele conversou com a nossa equipe. A gente tomou conhecimento que, na verdade, se tratou de um roubo, né? Como se tratava de carga dos Correios e essa carga foi subtraída, né, os malotes foram subtraídos, nós encaminhamos tanto a vítima quanto o veículo que foi apreendido para a Polícia Federal, né? Lá eles vão instaurar um inquérito, né, e apurar a autoria, né, já visto que tem vídeo, né, alguns elementos que a gente pode trabalhar no sentido de identificar os autores, né, e realizar prisão
e recuperar a carga que foi roubada. Obrigado ao delegado, atento aos detalhes. É fácil encontrar. Inclusive, se você tiver alguma informação em relação a essas pessoas que você viu no vídeo, entre em contato com a polícia para ajudar nas investigações. E um grave acidente aconteceu hoje cedo no campo de Peris, BR-135. Quando é que a gente vai parar de falar de acidente nessa área aqui do nosso estado do Maranhão, né? Esse local onde muita gente já morreu e, infelizmente, continua morrendo. Esse acidente deixou um morto e também um ferido. A colisão, segundo a Polícia Rodoviária Federal, envolveu 2 carretas e aconteceu em um trecho de mão dupla da rodovia federal. O Eduardo Ericeira esteve lá e traz os detalhes agora. O acidente aconteceu por volta de 5h30 da manhã. Uma colisão entre 2 carretas, no trecho conhecido como Campo de Peris, na BR-135. No choque, um dos motoristas morreu. Ele foi identificado por Douglas José Tenório de Souza, de 32 anos. Ele era natural do estado de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele estava acompanhado de uma mulher, natural de Santa Luzia do Tide, no interior do Maranhão. A passageira foi socorrida e encaminhada ao hospital com uma escoriação na cabeça, mas consciente. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. A mais provável é que o motorista, que morreu, dormiu ao volante. Peritos do ICRIM estiveram no local e deram início à apuração dos fatos. O outro motorista envolvido no acidente, felizmente, teve apenas escoriações pelo corpo. Mas, segundo o próprio caminhoneiro paraibano, por sorte, algo de mais grave não aconteceu com ele. Eu vim devagarzinho, sou defensivo, ele, não sei se cochilou, teve algum problema, que ele veio para a contramão. Ele ia me pegar de frente, ele ia me matar também. O tempo na ilha de São Luís, nesta quarta, amanheceu nublado. A Polícia Rodoviária Federal não quis gravar entrevista, mas confirmou que no momento do acidente não chovia aqui em Campo de Peris. O trânsito após o acidente ficou lento. O congestionamento se deu além do posicionamento dos veículos na pista, bloqueando parte da estrada, também porque material ficou espalhado pelo chão. Roberto seguia com destino a São Luís. O caminhoneiro iria fazer uma entrega de baldes de tinta. A carga foi quase totalmente perdida. O Corpo de Bombeiros, que foi ao local para ajudar no socorro, teve que limpar a pista para facilitar o fluxo de veículos. Desde que foi duplicada a BR-135, no trecho de Campo de Peris, o tráfego de veículos ficou em uma pista mais elevada, a Estrada Nova. A antiga passa por obras. Por conta dos serviços, parte do trecho estava em mão dupla. Foi justamente neste ponto em que ocorreu o acidente. Entendeu? Que eu subi ali em cima, ela começa aqui a dupla, né? Lá estava fechado. Eles liberaram agora por causa do trânsito, entendeu? Dormiu alguma coisa, não sei o que houve com ele não. Por conta do acidente, a pista, mesmo em obras, teve que ser liberada para o tráfego de veículos. O desvio foi bloqueado por cones. Na pista antiga, flagramos os motoristas dirigindo com muita dificuldade. O trecho em obras encontra-se com a pavimentação toda comprometida. Em Brasília, a bancada federal maranhense tem reivindicado o retorno das obras na BR-135. Pois é uma das plataformas do hoje senador da República, o Everton, é tentar a conclusão desse trabalho. E tem completa razão o senador Everton em buscar essa solução, porque você tem uma obra que está em andamento há muito tempo e novamente uma pessoa morreu, porque não temos essa conclusão, né? Vamos continuar acompanhando, é bom ter muito cuidado se você for pegar a estrada. Tinta, chuva, a pista fica ainda mais escorregadia e pode trazer complicação. Vamos saber agora como estão os preparativos para o segundo show mais aguardado do ano, hein? Pelo projeto Verão Quatro Mãos. Vai rolar muita atração de primeira no baile da Santinha. E a difusora, claro, não poderia ficar de fora. Os detalhes agora com a Geice Gomes. Estamos aqui acompanhando a montagem da estrutura, já está no finalzinho, todo mundo trabalhando bastante. Aqui no estacionamento do São Luís Shopping, eu converso com o Marcelo Aragão, que é empresário, proprietário da Quatro Mãos. Vamos começar falando da expectativa. Vai dar tempo, né? Do sábado, tá tudo prontinho para essa festa bonita. Já estamos nos últimos ajustes, o palco vai ficar pronto, vai ficar lindo. Só falta praticamente a parte da cenografia do baile da Santinha. Nós vamos ter aqui 4 ou 5 gigantes de 5 metros de altura fazendo esse cenário. Temos um letreiro de mais de 17 metros de extensão que vai ficar justamente ali naquela parte central do palco. E é isso, a expectativa é muito grande, a responsabilidade é muito grande, como você bem falou, a gente vai ter um público aqui gigantesco.
para se divertir com a gente no sábado aqui na maior festa temática do Brasil, o Baile da Santinha São Luís. Marcelo, uma novidade é a participação da Rádio Difusora FM, que vai transmitir tudo ao vivo, cerca de 6 horas de transmissão. Fala um pouquinho dessa parceria. É uma parceria espetacular, as pessoas que não poderão vir aqui ao vivo vão poder acompanhar tudo ao vivo, transmissão inclusive para todo o estado do Maranhão, da Difusora FM, de todos os shows, uma infraestrutura com vários flashes, muita promoção, a galera sabendo de bastidores, novidades. Então, assim, você que está vindo para o baile, você vai acompanhar toda essa expectativa, todas essas horas que antecedem esse grande festa. E você que infelizmente não vai poder estar aqui com a gente ao vivo, está no interior do estado, você vai poder acompanhar tudo ao vivo nas ondas da Difusora. Agora, para quem vem, o que é que essa galera vai poder aproveitar, além, claro, dessas atrações que são aí são verdadeiros artistas aí da música brasileira? Exatamente, muitas novidades. Como você bem falou, a festa não se resume só ao palco, né? Nós temos 4 grandes atrações nacionais, mas justamente por se tornar uma festa temática, a gente tem um open bar de verdade, no padrão 4 mãos, obviamente. As pessoas vêm beber sem moderação, isso é um fato concreto. A gente tem hoje uma proposta de eliminar os descartáveis dos nossos eventos, então a gente tem também um programa de copos sustentáveis, ecológicos, para que as pessoas utilizem dentro do evento. E a gente tem muitas performances, vários personagens, muitas brincadeiras, então as pessoas vão se surpreender. Não tome susto se tiver um gigante do seu lado, se tiver um gigante atrás de você, se tiver um personagem atrás, quem sabe anõezinhos também. A gente tem vários personagens fazendo com que as pessoas se divirtam não só pelo que está acontecendo no palco, mas pelo que está acontecendo na House Mix, na 4 Mãos Experience e principalmente também pelo todos os detalhes que a Difusora FM vai estar aqui transmitindo. A Difusora FM vai estar com uma varanda, com um lounge, vai estar com um estúdio ao vivo. Então a gente tem muitas novidades que com certeza vai surpreender as pessoas mais uma vez. Marcelo, muito obrigada pela sua entrevista. Sem dúvida nenhuma vai ser uma grande festa. Geice Gomes para o Na Hora D. Obrigado, Geice Gomes. Vai ser uma grande festa, hein? O Gigante está chegando e o Gigante vai ser uma das atrações do Baile da Santinha. Eu vou sugerir que o Enderson, que tem 27 anos, ele que está procurando uma namorada desde o ano passado, que ele vá lá no Baile da Santinha, tá? Amanhã eu vou colocar a foto dele aqui e também repassar o contato, porque o Enderson está querendo desencalhar nesse novo ano que começa, né? Vamos juntos, o 4365 ele está querendo brincar de direita e esquerda, acho que vai procurar daqui a pouco alguma coisa. Aqui é a Albertina, estou mandando uma mensagem para fazer uma denúncia sobre as escolas do povoado do Cujupe. Não tem nem previsão de quando vai ter aula. Cujupe é lá em Alcântara, né? Mas tem o Cojupe que é aqui em São Luís do Maranhão, tá bom? Um grande abraço, amanhã eu vou trazer mais detalhes aqui também no Na Hora D. Uma ótima tarde pra você, na sequência tem Zé Cirilo. Eu volto amanhã, 11h40 aqui na TV Difusora. Tchau! Abastece o combo que ela desce, que ela desce. Abastece o combo que ela desce, vai mãe, desce. Eita zorra! Abastece o combo que ela desce.